povo, tudo bem com vocês? E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui que está falando o professor Giovanni. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola e estiver aqui participando conosco, espero que o vídeo seja de boa utilização para você, tá ok? E aí, esse vídeo é feito para a galera do 9º ano. É o PET 1, semana 3. Nós vamos fazer aqui a correção das atividades do PET da semana 3 e vou fazer a introdução de uma matéria, de um conteúdo que deveria ter sido trabalhado já que nas aulas do Se Liga na Educação, eles anteciparam um conteúdo que dependia desses conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Inclusive, eu não vou corrigir as atividades da terceira semana do Se Liga na Educação. Não vou, simplesmente porque lá ainda precisa de alguns conceitos que não foram construídos juntos com vocês. Não estou fazendo mérito nenhum de ninguém, só digo que eles fizeram numa ordem completamente aleatória. Não tem como encontrar quem é o culpado. Provavelmente é o povo da Secretaria de Educação, né, que colocou o tema nessa ordem totalmente controversa e que talvez não fique tão clara para quem está participando. Mas enfim, vamos lá. O tema lá do PET da semana 3 eram os fenômenos físicos e químicos, que a gente já corrigiu, a gente já viu na correção do Se Liga da Educação da segunda semana. Então, os conteúdos já estão vistos, né? Nós já diferenciamos os fenômenos físicos dos químicos. E aí, ao longo aqui, nós vamos relembrar isso tudo, tá ok? Vamos lá. Na atividade 1, nós tínhamos essas 4 ocorrências. E aí, ele pediu para, dentre esses fenômenos em destaque, classificar quais são os fenômenos físicos e quais são os químicos. Vamos lá? Aquecer uma panela de alumínio é físico ou químico? Físico, Giovanni. Muito bom. Físico. Por quê? Mudou? Deixou de ser panela? Deixou de ser alumínio? Não. Então, é um fenômeno físico. Acender um fósforo, ele é químico ou físico? É químico. Pegou fogo, né? O fósforo que está lá na cabeça do palito modifica, a própria madeira do palito também modifica. Uma reação química, tá ok? Ferver água. Fácil, né? Não vou nem render muito assunto, não. Físico, né? Queimar açúcar para fazer caramelo. É físico ou químico? Cozimento. É químico, né? Vai mudar o açúcar, muda a estrutura do açúcar e se transforma em outro tipo de açúcar, né? Naquele jeito ali. E fazer gelo? É o mesmo que ferver água, né? Físico. Tranquilo? Muito fácil, né? Mudança de estado físico, fazer gelo. Aí, vamos lá para a atividade 2. Lembrando, precisando copiar, dá uma pausa, corrige e a gente segue a vida aqui. Atividade 2. Leia os trechos abaixo, analise o contexto dos trechos, né? Depois tinha os trechos. Eu vou corrigir aos poucos. À medida que eu for corrigindo, eu vou lendo. Aí lá estava essa orientação. Analise o contexto dos trechos acima e especifique qual é a transformação ocorrida em cada situação, justificando a sua resposta. Beleza? Vamos lá. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Esses trechos todos foram retirados provavelmente de um livro romântico, né? De um romance, porque tudo fala dessa ideia. O reflexo da luz nas águas e a água ondulada pelo vento, ambos são, né? São fenômenos físicos, né? É uma transformação física ali, mudou a cor, brilhou, mudou a forma da água pelo vento, enfim, né? Justificativo, o reflexo da luz e o vento agitando a água. Em ambas situações, a água não perde suas características químicas. Tranquilo? Beleza. A letra B. A chama da vela confundia-se com seus olhos. Eu acho que esse trecho aí é do
50 tons de cinza, né? Livro que nem pode ler, hein? Vocês não têm idade para isso, não. Eu nunca li também, não. Mas, pelo jeito aqui, é uma coisa bem romântica. Transformação química. Olha lá, ó. Chama da vela. A vela pegou fogo. Então, o pavio da vela se queima, transformando novos compostos, né? Sai o gás carbônico, é liberado. As cinzas. Ocorre liberação de energia na forma de luz e calor, né? A chama lá, o fogo. Eu quero abrir esse parênteses. Depois nós vamos distinguir, né? Inclusive foi passado para vocês a atividade da gente olhar as reações endotérmicas e exotérmicas na quarta semana. Nós vamos ver lá que a combustão é um tipo de energia de reação exotérmica. Ela libera calor, né? Libera energia. Mas, enfim, outra coisa que a gente pode destacar aqui, que como a gente se prendeu à chama da vela, é química. Agora, a cera é físico, né? Porque geralmente ela primeiro derrete, aí é físico. Mas quando ela se queima também, é químico, tá ok? Vamos para o próximo? Letra C. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Coitado, ficou frustrado. Transformação é física, né, gente? Qual que é, professor? O gelo derretendo, gente, pelo amor de Deus. Mudança de estado físico, onde a substância continua a mesma água, né? Saiu do sólido para o líquido. Como é que é o nome da mudança? A fusão. Beleza? Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, qual reação que essa é? Enferrujar. Transformação é química. Justificativa. Ocorre a formação de uma nova substância, a ferrugem. Ferrugem, vocês não conhecem, agora vocês vão passar a conhecer, também é chamado de óxido de ferro, óxido ferroso e vários outros nomes possíveis aí, mas grava como óxido de ferro que você vai lembrar que é a adição de oxigênio ao ferro. Isso é o que importa. Atividade 2. A química está presente em nosso cotidiano sob as mais variadas maneiras. Exemplifique e explique situações do seu cotidiano em que você percebe os fenômenos físicos e químicos. Professor, você leu, mas tem um erro nessa história, não? Tem, né? Claro. Atividade 2. A outra foi 2. Tem duas atividades 2. Então, essa aqui seria a 3, né? E a próxima seria a 4. Mas, enfim, vamos ao que interessa. O que você pode colocar aqui como a química estando presente no seu cotidiano? No cozimento de alimentos, essas coisas que tem muito forte, né? No seu dia a dia aí. Você pode colocar como coisas do cotidiano da química. Fazer gelo faz parte da química. É uma transformação física, mas faz parte da química, tá ok? Fenômenos físicos e químicos. Você pode colocar várias coisas aí, várias possibilidades, tá bom? Não vou colocar uma correção aqui não, porque tem várias possibilidades você pode colocar. Aí a atividade 3, que seria a 4, né? Enfim, considerando-se as transformações, a água líquida é obtida a partir do gelo, ao se fornecer energia na forma de calor. Olha aqui, ó, como é que está lá. O gelo vai para a líquida com mais energia. Menos energia vem para o gelo de novo, que é sólido. O 2. As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Olha aqui, ó. Foi de mármore para gesso. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Olha aqui, ó. Então, ferro virou ferrugem. Beleza? Então, vamos lá para a pergunta. É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como... Quais são? Vamos lá. O gelo e a água. De gelo para água, formou nova substância? Não. Então, aqui é o quê? Físico. Os dois a gente viu que formou nova substância. Então, os dois últimos são químicos. Então, qual é a resposta? Físico
químico, químico. Letra B. Beleza? E aí tem atividades 4, que seria a 5, né? Após identificar os fenômenos ocorridos, justifique sua resposta. Então, vamos lá. No número 1, a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então, a gente falou, transformação é física. Justificativa. Não ocorre a formação de uma nova substância, apenas a mudança de estado físico, né? Qual que é o nome da mudança de estado físico aqui? Qual que é? Fusão. Beleza? Professor, sua letra está melhorando. A gente vai acostumando a escrever com o mouse. Ainda a próxima. As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio sujeito à erosão. A gente já viu lá, é química, né? Porque ocorre a formação de uma nova substância, o gesso. Tá bom? Não vou entrar na composição de CI não, porque ficaria muito complexo para nós agora. Mas grava que é uma nova substância. 3. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Fácil, né? Química. Ocorre a formação de uma nova substância, a gente já sabe o nome, óxido de ferro. Beleza? Beleza. Atividade. E aí, vou trazer, a atividade acabou ali. Eu vou trazer para vocês um conteúdo que deveria ter sido trabalhado já. Provavelmente eles devem colocar nos próximos aí, mas bom que a gente já fica sabendo, que é o átomo. Mas o que é o átomo? O átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível, só que o átomo não é indivisível, tá ok? Mas por que parece ser indivisível? Porque esse movimento aqui, ó, do lado de fora aqui, é tão rápido que parece que é uma partícula única, tá ok? Grava isso, isso é o que interessa por enquanto. Depois, qualquer dúvida, a gente vai mais a fundo na ideia. Esse átomo, ele é dividido em duas regiões básicas, que é o núcleo, e aqui está escrito níveis de energia, mas nós também conhecemos com o nome de eletrosfera, que é essa região toda aqui, ó. O núcleo é a região mais densa do átomo e comporta prótons e nêutrons. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que são esses aí. E os níveis de energia ou eletrosfera é a região que envolve o núcleo e que abrigam subníveis orbitais e elétrons. Os elétrons ficam girando aqui, ó, nesses subníveis e orbitais, tá ok? As camadas, os níveis de energia são essas letras, são representados por essas letras aqui, ó. Vai de K até Q. K, L, M, N, O, P, Q. Porque não começou no A é outra história, mas vamos ficar com essa nomenclatura primeiro aqui, ó. Vai de K a Q. Fácil, né? O que são os prótons? São as partículas positivas. Ficam lá dentro do núcleo, tá bom? Os elétrons, as partículas negativas, estão na eletrosfera girando em torno do núcleo. E os nêutrons, são partículas sem carga que diminuem a repulsão entre os prótons no núcleo. Os nêutrons também estão no núcleo. Tá bom? Você precisa saber disso por enquanto, para a gente poder construir a ideia de átomo e construir as outras ideias que a gente precisa por enquanto. Então, no átomo, o que define qual elemento químico é o número de prótons. Como assim? A gente não viu lá que o átomo é a menor porção do elemento químico? Então, o que define esse elemento químico é esse número atômico, que é o número de prótons. Ele é representado pela letra Z. Mas o que é um elemento químico? Um elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Fácil assim. Então, todos os átomos que possuem um elétron ou um próton é do mesmo tipo de negócio. Vamos ver aqui, ó. Cada elemento é diferenciado pela quantidade de prótons que seus átomos possuem. Por exemplo, o conjunto formado por átomos que possuem o número atômico igual a 1 forma um elemento químico conhecido como hidrogênio. A gente já conhece o hidrogênio da água, lembra? Já o elemento oxigênio é formado por átomos de número atômico igual a 8. A gente conhece os dois, né? Que forma a água. Lembra? H2O. Lembra disso? Então, o hidrogênio é os que têm um próton e os oxigênios são os que têm 8 prótons. O átomo eletricamente neutro
possui o mesmo número de prótons e nêutrons. Lembra que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Quando eles têm os mesmos números, a carga vai ficar igual a 0. Assim, nos elementos reconhecemos o número de elétrons pelo número atômico, o Z, do elemento. Já os nêutrons podem variar de número, até mesmo dentro do mesmo elemento químico. Embora os elétrons também podem variar, mas o átomo não fica mais neutro, tá ok? Depois nós vamos ver essa ideia. Podendo ficar positivo ou negativo. Daqui a pouquinho a gente vai construir, né? Não hoje, não nesse vídeo, mas daqui a pouquinho a gente vai construir essa ideia dos átomos que podem ganhar ou perder elétrons. Lembrando que o elétron é negativo. Se ele ganhar elétron, ele fica negativo. Se ele perder elétron, ele fica positivo. Beleza? Então, fácil. Depois a gente vai ver essa ideia direitinho com mais calma. Mas grava essa ideia, que o número de prótons é o mesmo de elétrons no átomo eletricamente neutro. O número de nêutrons pode variar dentro do mesmo elemento químico. E os elétrons também podem variar, mas o átomo não fica mais neutro. Beleza? Então vamos lá. E aqui tem um exemplo para vocês dos nomes dos elementos químicos e os seus símbolos, que está lá na tabela periódica. Né? Você já deve ter visto essa tabela aí, devia estar doido para saber o que é ela. Mas já vou citar, depois vai ter uma aula só sobre ela. Mas aí tá, né, para poder representar para nós os nomes dos elementos químicos. Olha aqui, o hidrogênio, o símbolo é H, o hélio, HE, o lítio, Li, o berilo, Be, boro, B, carbono, C, nitrogênio, N, oxigênio, O, fluor, F, neônio, Ne. E aí vai. Alumínio, aqui, ó, Al, o ferro, Fe. Então, a gente vai ver várias variações desse negócio. O cloro, Cl, né, nomes que você conhece. Fósforo, P, silício, Si, enxofre, S, são os mais conhecidos. Sódio, Na, né, a gente ouve aí o sódio, né, que a gente tanto fala que lá na Coca-Cola tem muito sódio, no refrigerante em si tem muito sódio, acabei de fazer propaganda, né? Então é esse aí, ó, o potássio que a gente precisa na nossa alimentação, cálcio, né? Cobre, cadê o cobre? Cadê o cobre? Cadê o cobre? O cobre tá por aí. Cobre é Cu, tá? É Cu. Mas tá por aí, eu vou achar ele daqui a pouquinho. Se você achar, você deve estar achando ele aí no vídeo a ele aqui, ó. O Cu, cobre. E aí vai, né? Prata, ouro. Prata é Ag, o ouro é Au. Hg, mercúrio, são esses mais conhecidos. Chumbo, Pb, são os mais conhecidos por nós, né? Então, nós estamos aí e depois nós vamos ter uma aula só sobre essa bendita dessa tabela periódica. Então, grava a ideia aí que existem esses símbolos que representam os elementos. Nós vamos ficar por aqui. Espero que em breve a gente esteja junto. Espero que o vídeo possa ter ajudado, né? Lá na aula da TV, na terceira semana, já falou sobre reação química, né? Já citou vários daqueles elementos que eu mostrei ali como símbolos deles. Então, você já começa a entender um pouco mais. Na próxima aula que eu postar aqui da quarta semana, eu vou completar esse raciocínio para a gente poder falar um pouco sobre essas reações químicas que já estão nas aulas da TV. Tá ok? Até breve. Beijo para vocês. Com Deus. Até a vista.